Graça e paz, irmãos. Nós hoje vamos falar sobre as prioridades da igreja. Semana que vem, no próximo domingo, a gente começa uma série nova aqui na nossa igreja, que vai até meados ali de novembro, chamada 9 Marcas de uma Igreja Saudável. É um livro do Mark Dever. Eu lembro que quando eu comecei Eu li esse livro em 2012, se eu não me engano, e ele foi um livro assim, muito importante para mim poder pensar a igreja, né? Como que a igreja deveria ser no mundo, né? E esse livro ele foi tão importante para mim que ele ficou martelando, ele direcionou meu coração a amar ainda mais a igreja e a servir a igreja também. E ele foi um dos motivadores assim, principal da gente poder desejar plantar uma igreja em 2015, no final de 2015. Então, mas essa história ela vai se desenrolar aí nos próximos domingos. Por isso eu queria trazer hoje aqui algo que nós trabalhamos lá no nosso discipulado de novos membros. Você que é novo membro, você já passou por isso, que é o tema das prioridades da igreja. Né, nós temos uma frase lá que começa, que é bem interessante, né, que define as prioridades da igreja, que diz assim: Deus é o bem supremo, o propósito final de todas as coisas e dos seres humanos. Assim, a identidade da igreja se edifica sobre o Deus triuno, a partir da grande adoção que ele realizou em Cristo. E a tarefa da igreja é de cooperar com o Filho primogênito na obra do reino de Deus. Desta maneira, entendemos que a prioridade, ou que as prioridades da igreja são a adoração, o discipulado e a missão. São aspectos fundamentais que norteiam a nossa igreja aqui. Nós entendemos que nós precisamos ser uma igreja que existe para adorar a Deus e conectar as pessoas a esse Deus de maneira que ele é adorado em espírito e em verdade. De que na comunidade dos discípulos de Jesus, na comunidade, na igreja, na vida da igreja, as relações elas são propícias ao discipulado, onde nós somos confirmados na nossa identidade de filhos e filhas de Deus, ou seja, na vida comunitária, naquilo que acontece diariamente na igreja, nas relações, nas pregações, no andar junto com Cristo, nós começamos a perceber, e mais de Cristo é imprimido, né? Vai sendo chapado assim, né, em nós. A natureza de Cristo vai sendo colocada em nós e a gente vai se tornando cada vez mais parecidos com o Filho primogênito de Deus. Esse é o propósito da nossa eleição. No entanto, nós também pensamos na nossa grande tarefa no mundo, de como igreja, nós existimos não só para essas duas coisas que são essenciais e fundamentais, mas nós também precisamos nos abrir à hospitalidade e a pensar a missão de Deus no mundo por meio também da igreja. Por isso eu queria te convidar a gente pensar a teologia da igreja a partir também de Gênesis capítulo 1. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 31, para a gente poder começar. A igreja ela surge na história da redenção como uma resposta de Deus aos efeitos do pecado na criação, né? A gente olha para Gênesis e percebe assim que Deus criou tudo bom e perfeito. E no centro dessa criação, ele coloca lá o ser humano, que está ali com um propósito de refletir na terra ou no mundo aquilo que Deus é na eternidade, né? Então, o que é a igreja? A igreja é a retomada dessa humanidade aqui, que nós vamos ler aqui em Gênesis capítulo 1, do 26 ao 31. E você que encontrou, diga amém. A palavra de Deus diz assim: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar,
sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: Eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde, manhã e o sexto dia. Quando nós olhamos para Gênesis, como nós olhamos aqui agora, a gente percebe que no plano, no propósito original de Deus, onde o universo é criado e ordenado pela voz, pela palavra de Deus, Ele projeta também, ou Ele forma, se for ler o capítulo 2 ali, o ser humano de uma maneira especial. Nós, seres humanos, fomos criados de forma especial por esse Deus, que é um Deus todo-poderoso, é um Deus sublime, glorioso, santo e amoroso, e nós ganhamos uma capacidade semelhante à de Deus, de nos relacionarmos, de termos certa inteligência, sermos dotados de inteligência para reconhecer as obras de Deus, atribuir-lhe glória e poder desenvolver a nossa responsabilidade no mundo. Então, Deus, Ele criou tudo bom de uma maneira em que Ele era adorado por quem Ele é, ou quem Ele era, e por tudo que Ele fez. O ser humano, Adão e Eva poderiam olhar para a criação e glorificar a Deus, reconhecer naquilo as boas obras do seu Criador. Eles poderiam olhar para si mesmo, eles poderiam olhar um para o outro e ver a beleza de Deus, eles poderiam ver a majestade, como Deus é bom, como Deus é misericordioso, como Deus é gracioso. Inclusive, essa ideia de graça, ela não é uma mensagem que é inserida pós-queda. Graça de Deus é uma coisa do início ao fim das Escrituras. Graça existe em Deus, a benevolência dele de não precisar de seres humanos, mesmo assim criá-los. De não necessitar do nosso louvor, da nossa adoração, inclusive isso que nós fizemos aqui agora, apesar de ser muito bonito e inspirador, Deus não precisa dessas coisas. É o que o apóstolo Paulo vai dizer no seu sermão em Atenas. Deus não é servido por mãos humanas. Não tem a necessidade disso. No entanto, mesmo assim, nos cria para a sua glória, para o seu louvor, como nós cantamos aqui nessa manhã. Não é extraordinário? Um Deus que é suficiente em si mesmo criar não só um universo cheio de riqueza e de coisas maravilhosas, mas de criar também seres capazes de se relacionar com Ele. A gente diz que esse é o propósito. Imagine você, o Abraham Kuyper, ele é um teólogo calvinista, e a gente tira dele a teologia das relações fundamentais, onde ele vai explorar que nós somos criados para Deus, o ser humano é criado para Deus e para ter relacionamento com Deus. O ser humano também é criado de maneira que ele está suficiente, satisfeito com quem ele é, com quem Deus fez ele entende. Deus me criou, eu sou imagem e semelhança dele, eu tenho um propósito, uma tarefa. Não há crise no Adão e na Eva antes da queda, não há crise de identidade, não há tipo essas coisas que a gente tem no nosso tempo de, meu Deus, quem eu sou, para onde vou, de onde vim. essa crise não existe na humanidade perfeita. Eles estão suficientemente bem com quem eles são, eles estão bem também com aquela outra pessoa. É a fala de Adão para Eva, essa é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, é parte de quem eu sou. Estou satisfeito com quem eu sou, com quem Deus colocou ao meu lado. Não há crise nas relações fundamentais com Deus, com nós mesmos e com o próximo, né? Ou com o outro, tudo vai bem. E com o mundo criado também vai bem. O mundo que Deus criou é perfeito. O ser humano, ele não tem guerra, não tem crise, ele não está tentando sobreviver nesse mundo criado. Quem tenta sobreviver nesse mundo criado somos eu e você.
Mas a humanidade, no seu princípio, não tem problema com a criação de Deus. Pelo contrário, a criação de Deus e a humanidade, eles se dão muito bem. E no meio desse ambiente, ou dessa relação que se dão bem, Deus ainda cria um lugar especial, um jardim, onde o ser humano pode se desenvolver, onde esse mandato criacional aqui, de multiplicar, de cultivar, perceba bem, a gente às vezes olha para esse texto como se o mundo criado fosse um lugar onde a gente vai explorando os recursos para a nossa sobrevivência, né? Aqui não, aqui o ser humano é um jardineiro, é alguém que pega algo bom e modifica de uma maneira que pode ficar ainda melhor, coloca forma, coloca cor, é um jardineiro. Então você pensa bem quando você vai lá na Praça da Liberdade, lá que você vê uma grande praça lá, e de vez em quando tem um jardineiro lá, assim, já está bonito, mas sempre há como ficar melhor. Era o ser humano na criação de Deus. Essa era a missão nossa. A nossa missão é que nós poderíamos nos relacionar com Deus perfeitamente, nós podíamos fazer isso, nós estávamos aptos para nos relacionar com o outro, sem vê-lo como inimigo, sem vê-lo como um competidor, e o mundo criado era um ambiente propício para o desenvolvimento, para o trabalho, para a frutificação. Essas coisas que foram todas deturpadas pós-queda. Existe eu estava recentemente reassistindo os filmes da Marvel lá, porque na época que lançou eu não via, né? Eu não tinha dinheiro para ficar indo no negócio lá. Aí eu assisti tudo atrasado. Estou assistindo ainda tudo atrasado, né? Então é tudo uma novidade para mim, assim. Tem gente que já sabia, no negócio lançava, mas eu queria trazer uma imagem para vocês, porque quando eu assisti o filme lá do Pantera Negra lá, a gente se depara com uma cidade, né? Não sei se está muito bonita aqui a cidade, mas quem assistiu o filme consegue ver uma coisa que eu imaginei na hora. O que seria da humanidade se não houvesse queda? Você já parou para pensar nisso? Se não houvesse queda, a gente estaria andando igual os neandertais, pelados, peludos, né? No mato, ali, igual o índio, não sei, né? Você pensa nisso? Não, com certeza, eu imagino que o ser humano, não privado das suas reais capacidades de ser nesse mundo a imagem e semelhança de Deus, provavelmente a gente teria um mundo que preservaria as qualidades da criação e desenvolveria, assim, não só tecnologias, não estou falando de ter o melhor celular, mas tecnologias que seriam boas para o próprio bem da humanidade, né? E quando a gente assiste o Pantera Negra, a gente chega lá em Wakanda, que o Wakanda é isso, né? Eles têm uma tecnologia que preserva a qualidade deles, então tudo lá é do bom e do melhor, a questão de tudo, eles são uma cidade, o país perfeito. E o grande dilema daquele filme é que eles estão escondendo aquele país do mundo, por quê? Porque se o mundo descobrir que existe o Wakanda, então eles vão destruir, eles vão fazer a mesma coisa que o Adão e a sua descendência faz até hoje, que é destruir tudo que é bom, onde o ser humano coloca a mão, ele estraga. Então, a gente poderia pensar em uma cidade, jardim, ou de um jardim-cidade que é transformado, se caso não houvesse queda. Mas isso daqui está meio complexo, né? Eu queria pensar sobre o pecado e como a ruína da criação, né? Quando o ser humano ele peca, ele abre a porta para todo tipo de corrupção possível e que afeta diretamente essas três relações. A gente vê isso já no início de Gênesis. Se você ler Gênesis, você vai perceber isso, né? Que quando o pecado ele entra por meio da desobediência de Adão e Eva, ele afeta, a primeira relação que ele afeta é a relação do ser humano com Deus. O ser humano que foi criado para ter relacionamento íntimo com Deus, lembra da viração do dia? O ser humano que foi criado para amar Deus, para, na verdade, ser a extensão de quem Deus é na eternidade, nesse mundo aqui, o ser humano ele tem uma atitude de medo, de se esquivar, de fugir de Deus. E a gente vive assim até hoje, fugindo de Deus. Não bastasse o abismo que foi criado por causa do pecado, um abismo que é impossível chegar do outro lado sem que haja uma ponte, a gente também não deseja o outro lado. A gente foge de Deus, a gente tem medo de Deus. A gente vai perdendo a nossa capacidade de se relacionar com Deus e a gente nem deseja. Se você vê o relato de Gênesis e a progressão do Antigo Testamento,
você vai perceber que a humanidade ela vai multiplicando e o sentimento de fuga de Deus ele vai crescendo, né? Você vê isso nos povos que não buscam a Deus. O próprio Israel, mesmo depois de ser chamado por Deus para ser o povo de Deus, para estar numa relação de aliança, muitas vezes foge, adora outros deuses, escapa dessa relação, tenta escapar muitas vezes dessa relação. A gente percebe como nós, como seres humanos, e no dia a dia a gente também poderia pensar nisso, como nós evitamos Deus. Como nós pensamos que Deus pode ser o fim da nossa liberdade, o início da nossa prisão e o término da nossa alegria. Muitas pessoas, ao serem evangelizadas, ao descobrirem a doutrina do Evangelho, elas associam isso com alguma coisa ruim, negativa. Ah, mas agora eu vou ser crente. Ah, mas agora eu vou ter que ir à igreja. Ah, mas agora eu vou ter que ler a Bíblia. Tudo que tem a ver com a relação com Deus, a gente vai transformando isso como algo ruim, algo nocivo a nós, a ponto de nós ficarmos com um certo medo, um certo pavor de Deus, porque vai que Deus deseja alguma coisa, mas ainda tem um outro problema, é porque nós somos incapazes de nos relacionar com esse Deus. O nosso pecado, que faz nossa separação entre nós e Deus, ele também é terrível contra Deus. Nós temos medo porque nós sabemos que pecamos contra um Deus santo, um Deus poderoso que poderia nos punir. Adão e Eva, então, se escondem, Adão e Eva tentam cobrir a sua nudez. A ideia de cobrir a nudez é de que eles têm vergonha agora de quem eles são, coisa que nunca havia acontecido antes. Ninguém disse para eles assim, ó, que feio. Eles mesmos começam a ter uma percepção alterada de quem eles são. E de fato isso aconteceu. Quando a imagem de Deus é quebrada na humanidade, a gente começa a ver tudo aquilo que a gente não deveria ser. Vergonha, medo, pavor. A gente olha para nós e a gente não se dá bem com isso. A gente não gosta do que a gente vê no espelho. Diariamente é assim também nas nossas vidas. Parece que a gente tem vergonha, parece que a gente tem muita dificuldade em conceber que você é o que é, de que você foi criado assim, nascido nesse lugar. Tem esse tipo de personalidade, de rosto, mas não significa só uma questão física, mas também a gente parece que está desconcertado, quebrado, caído. Nós temos uma percepção muito alterada de quem nós somos. Quando nós olhamos para o próximo, que era para ser o nosso irmão, parte de quem nós somos, a gente a gente percebe essas relações quebradas. Primeiro, a gente vê isso na vida de Adão e Eva, quando Adão e Eva começam, no caso Adão, começa a dizer para Deus que o problema da realidade, o problema da vida, era a mulher que ele tinha ganhado de Deus. Então, algo que num momento ele considera bom, parte de quem ele é, razão da sua alegria, outro momento ele fala, razão da minha tristeza, da minha condenação. Inimizade, que é propagada ou é progredida para os filhos, quando Caim mata Abel, numa atitude covarde, a pergunta que Deus faz para Caim é, onde está o seu irmão? E você deve se lembrar que Caim fala para Deus, num ato de ousadia, por acaso sou eu tutor, guardador do meu irmão? A resposta deveria ser sim. Você foi criado para guardar o seu irmão. Você foi criado para ter relacionamento com o seu próximo, para amá-lo, para protegê-lo, para se alegrar e desejar o bem dele. Você não deveria ver ele como seu inimigo, como seu rival. Ele não deveria ser um impedimento nem na relação entre vocês, nem em relação a mim. Você não deveria ficar chateado porque eu aceitei a oferta dele e não a sua. Isso não deveria ser um problema para você. Perceba bem que isso vai progredindo, a ponto de que a humanidade chega a níveis alarmantes de pecado, onde nós fazemos guerras, onde nós promovemos não só assassinatos, mas todo tipo de maldade no mundo, todo tipo de iniquidade. Agora não mais sem querer, porque Caim não fez sem querer. O assassinato não é sem querer, não é um acidente, é planejado, é premeditado, e nós vivemos assim no mundo de hoje. Nós premeditamos o mal contra o outro, porque se o outro é o meu inimigo, ele é uma ameaça à minha existência, à minha alegria, à minha paz. Então eu preciso eliminá-lo. Eu preciso tirar ele, eu preciso matar ele. Eu preciso fazer com que ele desapareça. Eu preciso fazer isso, e se eu puder fazer isso aos poucos,
se eu puder criar inimizade, se eu puder criar difamação, se eu puder menosprezá-lo, se eu puder usar de preconceito, se eu puder, o que eu posso fazer para que eu possa ir matando um outro até que ele possa ser apagado e receber o último golpe? E quando ele foi eliminado, nós já não lembramos quem ele era. Despersonalizamos as pessoas à nossa volta. Olha só, nós fomos criados para amar, mas nós temos sérias dificuldades em fazer isso. Nós fomos criados para amar Deus, não conseguimos fazer isso. Nós fomos criados para amar o próximo, não conseguimos fazer isso. O pecado, ele abre uma porta de corrupção, onde nós somos afetados em todas as nossas atitudes, em ações, em pensamentos. O pecado, ele é uma espécie de vírus que vai entrando no nosso corpo e vai atacando as células vivas. E toda aquela imagem de Deus que foi criada em nós, ou que nós fomos criados para ser em Deus, ela vai sendo fragmentada, ou ela vai sendo manchada por causa do pecado. Essa é a realidade. O pecado, ele quebra a nossa comunhão com Deus, ele quebra a nossa comunhão com o outro e a nossa imagem de quem nós somos, e ele também quebra a nossa relação com o mundo. O pecado, ele faz com que o trabalho, que era algo natural, se torne agora doloroso. O universo, né, o universo não, o planeta, né, que agora poderia produzir, dar para nós todo o fruto, todo o alimento, tudo aquilo que é necessário para a vida, agora ele resiste. Nós não tomaremos as coisas boas desse mundo se não se esforçar, se a gente não tiver uma atitude de certa violência. E assim a gente vive, violentando a natureza e a natureza violentando a humanidade. Não é isso? É isso que a gente vê. Terremotos, tsunamis, questões climáticas, a gente vê muitas vezes. Se você entrar numa selva hoje, não pense que uma onça será gentil com você e lembrará daquilo que Deus ordenou no início, de que o homem seria, sim, esse guardião e esse governador de toda a criação. Agora, não só a natureza, mas toda a criação nos vê como um inimigo, e não só como um inimigo, como uma ameaça. Quando algum bicho peçonhento nos ataca, e eles desenvolveram isso, provavelmente por causa do pecado também, eles estão se protegendo de alguém que pode fazer um mal pior a eles. Não é isso? Quando a gente vai num lugar, a gente vê assim, o bicho só vai te atacar se ele se sentir. Por que o ser humano se tornou essa ameaça para o mundo onde ele deveria ser o grande cuidador, um grande jardineiro? Perceba bem que o pecado, ele atrapalha tudo, nossa relação com Deus, com o próximo e com o mundo. Eu sei que você talvez não goste muito do seu trabalho, entendeu? Você fala assim, tem que trabalhar até as 18 horas e tal, e quando alguém gosta do trabalho, a gente acha que essa pessoa está doente. Não é isso? A gente fala assim, não é possível que você gosta disso, né? Mas o trabalho, ele ainda continua sendo uma forma não só da gente ganhar o pão, mas da gente poder, de alguma maneira, preservar esse mundo, tentar cultivar coisas boas. Eu acho que isso vai ganhar um novo sentido através do Evangelho para a gente. Por quê? Porque o Evangelho é a redenção da humanidade, criação, e a igreja é o princípio do recomeço. Se o pecado, ele é o início da nossa queda em Adão, na igreja, nós vemos o princípio, o recomeço. Porque o Evangelho, e a gente vai falar sobre o Evangelho aqui muito mais detalhado nos próximos domingos, o Evangelho, ele não é só o ato de Deus nos tirar do inferno, ou nos livrar do inferno, mas o Evangelho é a boa notícia de que aquilo que aconteceu no Éden pode ser revertido, de que o pecado que entrou no mundo e ele causou toda essa destruição no universo, ele pode ser não só contido, mas ele pode ser vencido. E de fato, quando nós pregamos o Evangelho, nós dizemos que Jesus não está apenas salvando a nossa alma, mas está salvando a nossa realidade e futuro. De que o Evangelho é as boas novas de Deus para nós, mas não só para nós, mas para toda a criação. O apóstolo Paulo vai dizer, inclusive, que a natureza, que a criação,
ela geme e clama, desejando a manifestação dos filhos de Deus. O que isso significa? Significa que quando nós a obra do Evangelho em nós ela for completamente realizada, quando nós recebermos corpos glorificados, o próximo da fila é a criação, porque o pecado não afeta, de novo, não afeta somente eu e você, mas afeta também tudo o que foi criado. E a redenção, e é então interessante você pensar nisso, você fala assim, meu Deus, eu não tinha imaginado isso, que a obra de Jesus na cruz tem efeitos cósmicos, afeta humanidade e criação. Aquilo que foi afetado pelo pecado, a cura de Deus para a realidade vem através de Jesus. Eu queria que você abrisse lá em Colossenses, capítulo 1, para a gente, em nome de Jesus, ano que vem nós vamos ter exposição de Gênesis aqui, né? A gente vai poder trabalhar isso com um pouco mais de detalhes, tá bom? Mas abra sua Bíblia em Colossenses. A gente vai ler do 17 ao 20, capítulo 1, 17 ao 20. Olha que interessante o apóstolo Paulo falando sobre Jesus. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Perceba bem que o sacrifício de Jesus na cruz não apenas reconcilia o homem com Deus, mas reconcilia todas as coisas, quer na terra, quer no céu. A obra de Jesus ela é completa, a gente diz que ela é cósmica, os efeitos são gigantescos. E a gente é levado a pensar que a igreja de Jesus é a primeira a experimentar os efeitos da redenção. Por quê? Porque quando nós recebemos o Evangelho, nós começamos a experimentar esse poder atuando primeiro no nosso coração. O nosso coração ele é transformado imediatamente quando nós nos ligamos a esse Deus pela fé. Regenerados no coração, fé para agora poder acessar, para poder desenvolver ou ter comunhão com esse Deus. E o nosso coração então passa por uma mudança que a gente chama de novo nascimento. As outras coisas elas vão progressivamente sendo experimentadas ainda aqui, não é verdade? Aos poucos nós podemos experimentar os efeitos desse reino vindouro, como se isso fosse anunciando o reino que está chegando. Então, na Bíblia, por vez ou outra, no ministério público de Jesus, nós vemos, por exemplo, esse poder do reino vindouro atuando com uma maior capacidade. Quando um coxo anda, nós imaginamos, não que qualquer pessoa que creia em Jesus voltará a andar, mas que quando ele voltar, na sua segunda vinda, quando ele experimentar, quando nós experimentarmos a nova realidade de novos céus e nova terra, todo o problema que o pecado trouxe à humanidade será tratado. Então, doenças, misérias, fomes, violência, tudo isso simplesmente sumirá, ou será transformado com um estalar de dedos. É a presença do novo reino, de novos céus e nova terra. Mas vez ou outra Deus deixa isso acontecer. É uma cura, é um milagre, é o cego vendo. Vez ou outra essas coisas vão acontecendo para que nós possamos nos lembrar que o poder do Evangelho, que começa no coração, tem capacidades cósmicas, de que toda a realidade será e já começou a ser afetada por esse poder que vem do sangue de Jesus, que vem do próprio Deus.
É o poder da redenção. Isso é interessante, porque a nossa história, ela está conectada à história desse Deus que está redimindo todas as coisas. É de que a nossa história não é sobre nós, a nossa história é sobre Deus e aquilo que Ele está fazendo. De como Deus está consertando aquilo que Adão e Eva fizeram naquele jardim, mas não apenas consertando, mas fazendo nova todas as coisas, ou melhor. Se Deus disse muito bom na criação, agora na cruz Ele diz está consumado, e se alegra porque Ele sabe o fim de todas essas coisas. Só que nós somos chamados para participar disso. É a missão da igreja no mundo. É de que enquanto nós estamos aqui, começando a experimentar a reconciliação, a redenção de todas as coisas, de que quando um cristão, ele começa a experimentar relação com Deus, relação com o próximo, ele começa a entender quem ele é, a crise começa a sumir. Eu sei quem eu sou. A minha identidade é que eu sou filho e filha de Deus. Fui criado para ser a imagem e semelhança de quem Ele é. Extensão de um Deus eterno nesse mundo. De que agora eu não preciso de nenhuma outra coisa para agregar na minha identidade. A minha identidade não é que eu nasci nesse país, ou que eu vim dessa geração, ou que os meus descendentes são esses, ou que a cor da minha pele é isso, ou que a minha classe social é isso, ou que... A minha identidade é que eu sou filho e filha de Deus por meio de Jesus Cristo. E isso é suficiente. Eu não preciso mais buscar em homens, em coisas, uma coisa que só Deus poderia me dar. Eu pertenço a uma família. Eu pertenço à família de Deus, eu sei quem eu sou, ninguém pode me tirar isso. Eu sei quem o outro não é mais meu inimigo, nós fomos apaziguados, não há mais judeus e gentios, o muro de separação que existia entre esses dois povos, ele foi quebrado por Jesus Cristo e agora nós podemos ter paz uns com os outros, nós podemos ter comunhão uns com os outros, nós podemos amar uns aos outros. Por isso que a resposta de Deus para toda essa inimizade, essas guerras, essas divisões no nosso mundo, é o Evangelho. Porque o Evangelho ele pode fazer dois inimigos se tornarem amigos e se assentarem em uma mesa para uma ceia de comunhão. Todo passado, todo ressentimento pode ser perdoado. Por quê? Porque o fundamento do nosso perdão, o fundamento da nossa comunhão é Jesus. E se é Jesus, então merece que nós nos entreguemos. Eu não preciso mais matar o meu irmão. Agora sim eu posso dizer para Deus, sou eu, tutor, guardador, cuidador do meu irmão. Eu posso me importar. Vale a pena me importar com as pessoas, vale a pena trabalhar para que as pessoas tenham vida, vale a pena trabalhar para que elas possam experimentar a vida, e eu não preciso ser um impedimento, eu não preciso ser uma espada que ataca e fere, não preciso mais fazer isso, eu não preciso ser, como disse no culto passado, um cachorro raivoso que sai mordendo todo mundo. Eu posso ser apaziguado e eu devo ser apaziguado pelo Evangelho. O Evangelho que pode agora nos unir. Não pense que uma filosofia pode fazer isso com a gente. Não pense isso que uma ideologia política pode fazer isso com a gente. Não pense você que religião por religião pode fazer isso com a gente, nos unir. Nossa comunhão tem um firme fundamento, é o sangue de Jesus. A gente precisa ser redimidos. A gente precisa ser redimidos. O problema em nós, o vírus em nós, ele precisa ser extirpado. E só o Evangelho tem esse poder. E a igreja, como eu vou pregar aqui, vocês vão me escutar falar muito sobre isso. A igreja é a comunidade de discípulos que foi vencida por Jesus. Porque nós éramos inimigos de Jesus. Nós éramos inimigos de Jesus e uns dos outros. Mas nós fomos vencidos. E se não fosse suficiente a gente ser vencido por Jesus, nós que éramos inimigos de Jesus, agora nós somos chamados para ser igreja de Jesus, eclésia de Jesus, ajuntamento de Jesus, em nome de Jesus, em Jesus, para proclamar Jesus.
para todos aqueles que ainda permanecem em não comunhão com Deus, em não comunhão uns com os outros. A gente pode ser diferente, a gente pode ser uma família, a gente pode ser uma comunidade, mas para isso a gente precisa ser vencido no nosso coração. A gente precisa ser ligados, a gente precisa ser entrelaçado, estar em Cristo Jesus, para que essa nova natureza, essa nova identidade, essa nova vida, ela possa então florescer e frutificar. O Evangelho é a redenção da humanidade, é a redenção da criação, e a igreja ela começa a experimentar isso. Então a última coisa que o Evangelho faz é que ele dá para a nossa vida um sentido nesse mundo. O nosso trabalho, o que nós fazemos, nossos dons, nossas capacidades, eles podem fazer sentido nesse mundo. E é o que a teologia reformada afirma tantas e tantas vezes. Secular é aquilo onde Deus não está. Porque se Deus está naquilo que fazemos, aquilo é sagrado. Se você é um servidor público, você fala assim, não, mas meu trabalho aqui é carimbar. Carimbar, existe ainda essas coisas, carimbo? Não sei, né? É tudo digital, né? Sei lá, você é essa pessoa que faz o serviço mais monótono, mais chato que você acha. Isso pode ganhar um significado muito mais especial se você perceber que Deus te chama para essa missão. E de que isso pode promover um bem comum que abençoa outras pessoas. Você que trabalha na área da saúde, na área da educação, pense no bem que você pode promover nesse mundo. Você que trabalha lá, com construção civil, você que trabalha na sua casa, cuida dos seus filhos, todas essas atividades, na verdade, toda a ação humana, ela também pode ser redimida, ela deve ser redimida e oferecida a Deus como culto. Não precisa ser só o nosso ganha-pão, ela pode ser uma forma que nós entendemos que é a nossa missão de cultivar nesse mundo caído, nesse deserto, pequenos oásis. Já parou para pensar o que é um oásis? Um oásis é um alento, é um refrigério na vida do caminhante. A pessoa que está naquele deserto escaldante e de repente ela vê lá no meio daquilo que não há vida, porque o deserto é esse lugar, não há vida. Mas ela vê no meio do lugar que não há vida, um lugar para descanso, água, árvore, vida. E nós cristãos deveríamos ser esse oásis nesse mundo, que é um deserto. O nosso trabalho, a nossa atividade, aquilo que nós produzimos, não deveria ser só o meio para a gente ganhar dinheiro, mas deveria ser uma forma da gente poder servir ao próximo. De poder dizer para essas pessoas, olha, há um oásis temporal, que é aquilo que eu posso fazer por você, mas esse oásis temporal, ele aponta diretamente para Deus. Você foi criado para Deus, para a glória de Deus, para a relação com Deus, e isso sim pode trazer descanso para a sua alma. Tantas coisas a gente poderia dizer a respeito disso. Por isso que na igreja nós já começamos a experimentar isso. Veja bem, na igreja quando nós estamos aqui cantando, nós estamos o quê? Adorando. Nós estamos desenvolvendo relacionamento com o nosso Deus. Deus se alegra nos nossos louvores, nas nossas palavras, quando nós reconhecemos Ele como o nosso soberano, como o nosso Criador. Quando nós cantamos, quando nós cultuamos, nós já começamos a experimentar essa via de acesso que foi liberada, estava obstruído, mas agora foi liberado. Nós podemos agora levantar as nossas mãos e dizer para Deus, obrigado. Obrigado porque você removeu, não é a gente que resolveu o nosso problema, você resolveu o nosso problema. Se isso não fosse suficiente, quando nós adoramos, nós olhamos para o lado e vemos também os nossos irmãos e podemos nos alegrar. E olhar e falar, cara, não é só eu que estou experimentando essa realidade, essa comunhão com Deus. Há mais pessoas no povo de Deus. Pessoas de todos os lugares, de todas as tribos, nações, todas as classes sociais. A gente de todo mundo sendo ajuntado para adorar a Deus, e eu não preciso mais ter inveja, eu não preciso mais desejar o mal, pelo contrário, agora eu posso amar essa pessoa, e como é bom amar e ser amado, como é bom encontrar comunhão com essa pessoa. Quando a gente descobre os nossos amigos na igreja, é tão interessante, porque a gente fala assim,
Cara, se eu tivesse um irmão, talvez não seria tão íntimo assim, não seria tão bom assim. Mas na igreja a gente começa a experimentar um tipo de comunhão que deve ser muito mais intensa do que uma comunhão de sangue. Na igreja a gente consegue fazer isso em alguma parte, em algum nível, no mínimo melhor do que as relações que nós temos aí fora. Quando eu escuto gente falando assim, mas os meus melhores amigos são do mundo, não são da igreja, eu vejo aí um problema, entendeu? Porque os nossos melhores amigos, as melhores pessoas deveriam ser as pessoas que são nossos irmãos em Cristo. Nós temos muito mais em comum com essas pessoas do que nós temos com o mundo. Não é que você não pode ter amigo no mundo não, viu? Mas se não fosse suficiente, quando nós trabalhamos, quando nós servimos, e é interessante porque quando uma pessoa pega um copo d'água, faz um cafezinho, ajuda no alinhamento das cadeiras, quando ela ajuda lá na sala do Kids, ela pode dar aula para as crianças, nos serviços da igreja, nós podemos experimentar um pouco do que significa cuidar, cultivar, pensar no bem comum, pensar no próximo, trabalhar para o bem do outro. Mas olha só, a igreja ela foi chamada a não fazer isso somente aqui, mas fazer isso em toda a realidade. Fazer isso fora daqui. Levar toda essa coisa boa aqui para fora. Dizer para as pessoas que estão lá no mundo, olha, há uma forma de ter comunhão com Deus. Olha, nós não precisamos mais viver como inimigos. Nós não precisamos mais viver em guerra. O mundo não precisa, as relações não precisam ser mais esse caos. O mundo não precisa ser mais essa tragédia. O mundo pode ser um lugar melhor. E eu não creio em utopia não, viu, de coisa perfeita não. Mas é que nós poderíamos, como eu disse no início da nossa oração aqui hoje, quantos evangélicos nós temos no nosso país. Eu sempre repito esse dado aqui, porque o dado ele continua. Se nós somos 30% da população brasileira, nós somos mais de 60 milhões de evangélicos no nosso país, pulverizados na saúde, na educação, na segurança pública. Nós fazemos negócios, nós movimentamos a economia desse país em muitas instâncias. Nós estamos na política, nós estamos em vários lugares pulverizados, mas sinto falta da presença cristã fiel. Talvez a gente esteja indo nesses lugares só ganhar o nosso dinheiro, mas nós poderíamos estar levando muito mais. Nós precisamos pensar quais são as nossas prioridades, aquilo que nós deveríamos realmente dedicar e resgatar. Então, na linguagem do Kuyper lá, sobre as relações fundamentais, se o Evangelho tira tudo isso da gente, nas relações fundamentais, a gente pensa agora de novo, ressignifica adoração, discipulado e missão. E ele diz o seguinte, isso também está lá no nosso discipulado, que na esfera do relacionamento conosco, na esfera de relacionamento com Deus, buscamos a verdadeira espiritualidade, que é viver em gratidão a Deus como resposta ao Evangelho da Graça, uma vez que Deus procura adoradores que vivam o supremo propósito. Então, na relação com Deus, nós buscamos essa verdadeira espiritualidade. Espiritualidade não é só vir na igreja e sentar nessa cadeira aí. Espiritualidade é poder desenvolver relacionamento com Deus em espírito e em verdade, como diz João capítulo 4. Que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, a nossa relação com Deus, ela não pode ser construída por coisas que nós fazemos. Coisas que nós fazemos podem nos tornar religiosos, mas algo precisa acontecer em nós, ou seja, nós precisamos do Evangelho, nós precisamos nascer de novo, para que nós possamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, Deus não deseja, isso aqui é uma coisa muito importante, Deus não deseja que a nação inteira cante aleluia, glória a Deus. Ele deseja pessoas com o coração transformado e redimido. Então, nós não estamos buscando como igreja aculturar as pessoas daquilo que significa ser evangélico. Eu quero que as pessoas se convertam. Entendeu? Eu quero o cara convertido. Aquela mulher lá adorando a Deus em espírito e em verdade como alguém que nasceu de novo, que ama a Deus no seu interior. Eu não quero uma pessoa que trabalhando,
Eu quero uma pessoa que sabe o que ela está fazendo quando ela canta para Deus, quando ela ora, quando ela tem uma vida. Adoração, nós podemos ser ligados novamente com Deus. O discipulado, o que é discipulado? Na esfera do relacionamento conosco e com o próximo, buscamos a maturidade cristã pelo discipulado. A maturidade cristã é você firmar a identidade de Jesus, o unigênito de Deus, em você. O que significa um homem maduro, uma mulher madura? Uma pessoa mais próxima de quem é Jesus. Alguém que não só fala ou decorou os versículos bíblicos, mas vive o Cristo em nós, a esperança da glória. Uma pessoa que realmente experimenta na sua vida a vida de Jesus. E essa pessoa se parece com Jesus. A ponto de que mesmo que se você desejasse negar Jesus, Jesus já está impregnado em você. Você fala assim, não sigo Jesus, mas peraí, você anda com Ele, você parece com Ele, você tem cheiro de Jesus, não tem como. O que você faz, o que você fala, como você percebe, como você vive, isso é de Jesus. Tanto que tem algumas pessoas assim que a gente desconfia da pessoa. No trabalho isso acontece muito, né? Você desconfia, fala, meu Deus, aquele cara ali, não é normal não. Não é isso? E de repente você descobre, às vezes em uma conversa, que a pessoa é cristã. Não é que o cristão deve ser anônimo não, viu, gente? Mas é que às vezes você não teve a oportunidade de conversar ainda, mas você percebeu que aquela pessoa, ela tem um estilo de vida que parece que ela já foi vencida. Que ela adora a um único Deus e Senhor, que Jesus não é só um amigo dela, mas é o Senhor, é o Rei dela, que ela pertence a... É igual quando a gente tem uma pessoa de outra nação perto da gente, aí a pessoa fala um negócio, ela se comporta do jeito e fala, você não é daqui, você não é brasileiro não. É isso, o mundo deveria olhar para a gente e falar, vocês não são daqui não. Vocês nasceram de novo, vocês são de outro planeta, né? Ou de outro reino, né? A missão da igreja é quando a gente pensa na esfera do relacionamento com o mundo. Nós buscamos a missionalidade. Abrir-se em amor, hospitalidade e serviço para o mundo perdido, demonstrando o senhorio de Cristo em toda a vida. Isso significa missão, viu, gente? Demonstrar o senhorio de Cristo em todas as áreas da nossa vida. E Deus procura missionários. Missionários que possam comunicar o Evangelho, mas missionários que possam também levar em palavras e práticas as realidades desse novo reino, do reino de Deus, do reino de Cristo. Eu lembro de Atos, a Carla está dando Atos no IBTM, né? Está dando a matéria Atos. Quando eles vão prender os discípulos, na casa de Jason, os discípulos já fugiram, e aí está Jason ali, a acusação das pessoas que estavam perseguindo os cristãos era a seguinte: vocês não são daqueles que têm atormentado o mundo, colocado o mundo de cabeça para baixo? Não são vocês que seguem não são vocês que proclamam que existe outro rei, outro senhor? Os cristãos eram acusados disso. Hoje nós não podemos ser acusados disso. Ou então muitas pessoas não podem ser acusadas disso. De pessoas que vivem como se fossem de outro reino. Porque nós estamos acomodados a essa cultura, a esse mundo. Nós associamos bem a ideia de pecado, de viver longe de Deus, longe do próximo e longe do mundo. Para a gente está tudo bem. É assim mesmo, né? Ao ser humano, né? O ser humano é terrível demais. Meu irmão, é verdade, mas há uma mudança, há uma esperança. Há algo que nós devemos buscar em Deus. Quando nós falamos de adoração, discipulado e missão, nós precisamos pensar em uma coisa muito importante. A essência da adoração é a gratidão. Se o Evangelho não é tudo para você, você nunca vai ser nada para o Evangelho e nem para Deus. A sua resposta aqui vai ser uma resposta religiosa, nunca será uma resposta grata. Nós fazemos e somos e vivemos em gratidão, com gratidão àquilo que Deus fez por nós, ao Evangelho. O Evangelho precisa ter um peso, um valor imenso para você, para que você possa responder em adoração. Porque é isso. O que é a canção no culto? A canção no culto é a gente não se aguenta.
A gente começa aqui, escuta o acorde, o menino começa a tocar o teclado aqui, a gente já quer já. Eu tenho que falar isso aqui para Deus porque eu sou grato por tudo que Ele fez por mim, principalmente, essencialmente, porque Ele me salvou. Ele trouxe para mim redenção. Então você não se aguenta e quer cantar. A gratidão e a adoração andam juntos. Do discipulado à virtude cristã. É que a virtude não é simplesmente um hábito que você vai forçando a você ter ele. É que a virtude é uma coisa que você começa a expressar como algo próprio da sua natureza. A gente começa com força e termina com naturalidade. Nossa, eu tenho que me forçar a ser educado, a amar as pessoas, a fazer isso aqui, a dar um bom dia. Mas a virtude cristã, ou seja, a natureza cristã, ela vai se impregnando em você a ponto de que você começa a corresponder conforme aquilo que Deus pede em sua lei. E a da missão à hospitalidade. Hospitalidade não é só receber gente em casa. Hospitalidade é receber gente nas nossas vidas. Eu já falei isso no domingo passado. É você se abrir para as pessoas e poder acolher essas pessoas por inteiro e poder ser resposta ao sofrimento, ao cansaço e a qualquer coisa que essa pessoa traga na bagagem. Que você possa ser um bom anfitrião, um bom hóspede, cuidando das pessoas que chegam até você. Quando a gente vai pensar nisso, eu só penso no novo céus e nova terra. De que um dia nós vamos experimentar isso com muita naturalidade, com muita tranquilidade. Que no novo céus e nova terra nós não teremos Wakanda, teremos Nova Jerusalém. Por fim, isso é o que o Timothy Keller diz, quando o futuro de Deus chegar na forma de uma cidade, o seu povo conseguirá sentir-se completamente em casa. A gente não vai precisar de uma igreja. No novo mundo de Deus, não vai ter igreja assim, ó. O que vai ter é a cidade de Deus. A cidade de Deus é o lugar onde a igreja de Deus vive com Deus, com o próximo e nesse mundo. A natureza caída da cidade e a deformação do seu potencial causado pela força do pecado será totalmente derrotada e resolvida. O mandato cultural será completo. No final, as habilidades da vida urbana serão livres para servir a Deus. Todo o povo de Deus o servirá em sua cidade santa. No novo céus e nova terra, na chegada da nova Jerusalém, nós seremos livres completamente para adorar a Deus, para nos relacionar com o próximo e para desenvolver vida nesse mundo. Por isso que eu queria de novo falar para você, isso precisaria estar dentro da sua expectativa de novo mundo, de reino, mundo ideal. Qual é o mundo ideal que a igreja sonha? Um mundo onde a nova Jerusalém está presente nessa terra. Eu queria tanta coisa nesse mundo resolvida, eu também queria. E eu desejo isso, espero que enquanto eu estiver vivo, a gente vai tentando consertar e preservar aquilo que está quebrado, para não se quebrar ainda mais. Mas eu só tenho a certeza de que vida plena, completa, cidade perfeita, mundo perfeito, só quando a nova Jerusalém chegar a essa realidade e a gente poder experimentar novos céus e nova terra. Então, no final, o que a gente vai ter é uma cidade-jardim melhor, uma cidade redimida que é melhor do que o Éden, é uma cidade desenvolvida. A próxima imagem que eu queria trazer aqui, eu sei que hoje eu estou cheio de imagens aqui, isso aqui não é testemunho de Jeová não, viu gente? Pelo amor de Deus, hein? Eu pedi o chat GPT assim, ó, baseado em Apocalipse, não sei o quê. Chat GPT, viu gente? Meu Deus do céu, eu ia fazer uma piada aqui, eu deixo para os... Árvore da vida, pessoas, construções, por mais que você imagine, não vai ter construção, provavelmente tenha mais do que isso, viu? Mas um mundo novo, um mundo onde a igreja, ela conseguiu experimentar totalmente as suas capacidades, ela pôde voltar àquilo que nós lemos em Gênesis 1, 26. Nós podemos refletir a imagem de Deus nesse mundo, nosso relacionamento com Deus, com o próximo, e a gente pode viver então, e a gente vai poder viver então, o que é ser completo em Deus. Até lá, há trabalho, viu meu irmão? Até lá, desenvolva a comunhão com Deus. Até lá, desenvolva vida comunitária de discipulado, de crescimento. Busque as virtudes do que significa ser um cristão.
Até lá, trabalhe duro aqui dentro e lá fora também, para que esse mundo seja preservado, aquilo que há de bom, aquilo que há ruim, que a gente consiga talvez trazer conserto, mas que você possa ter uma esperança naquilo que está no futuro. Que você possa não olhar para a calamidade, as guerras, a destruição do agora, mas que você olhe para o futuro e tenha uma esperança em Deus. Amém?